Você já reparou que as palestras do meio corporativo estão todas muito parecidas? A mesma abertura, os mesmos 3 pilares, o mesmo slide dos dados, a mesma história de Steve Jobs, as mesmas frases de encerramento motivacional. E no final, todo mundo aplaude, todo mundo acha bom, e na segunda-feira ninguém se lembra do que quem falou o quê. E olha, não é que essas palestras sejam ruins, elas até são competentes, e é justamente esse o problema. Elas são competentes demais para dar errado e parecidas demais para marcarem realmente alguém. Você já saiu de um evento sem conseguir diferenciar um palestrante do outro? Já assistiu alguém que é excelente, mas em cima do palco fica tão perdido que parece outra pessoa? E você já palestrou para uma plateia cheia, ao final ouviu, até que foi bom o seu conteúdo, gostei, mas foi embora sem fechar um negócio sequer. Pois é, e aqui está o erro que praticamente todo especialista comete quando sobe num palco corporativo. Porque a maioria acha que o que falta é um conteúdo melhor, é um slide melhor, são mais dados ou mais um case impressionante. Só que não é sobre isso. Não é falta de conteúdo, não é falta de técnica, não é falta de preparo. E olha, não é nem falta de talento, porque tem gente que é muito boa, mas faz palestras mais do mesmo, como eu disse. Palestras que ninguém vai se lembrar amanhã. O que falta, na verdade, é a essência daquele expert naquela palestra. E o porquê daquele movimento existir. Porque ninguém se conecta com uma metodologia apenas. As pessoas se conectam com uma causa e com a pessoa que está liderando aquela causa. E é aqui que entra uma analogia que eu quero que você guarde neste vídeo aqui. Pensa agora em uma banda que só toca música cover, ou seja, música de outros artistas, de outros grupos famosos. Uma banda como essa toca músicas certas, no tom certo, na hora certa. Você vai, se diverte, você canta junto, você bate palma no final. Só que é aqui que tá o problema. Você nunca vai virar fã de uma banda que só toca música de outros grupos. Porque não tem nada ali que seja daquelas pessoas, entende? Não tem uma história, não tem origem, não tem um porquê. E a maioria das palestras corporativas hoje é como uma banda que toca música de outros grupos. Tecnicamente correta, mas emocionalmente vazia. E aqui volta o que eu falo o tempo inteiro nesse canal. Que a sua comunicação ela é feita de 2 camadas. É a camada invisível e a camada visível. A primeira é sobre a sua voz, presença de palco, os gestos que você tem, energia, fluidez. E a camada que faz as pessoas te aplaudirem. O aplauso, ele é importante. O aplauso, ele é real e ele mede a conexão, ele realmente importa. Porém, é na camada invisível que você vai contar a sua história da forma certa. Que você vai falar sobre a sua causa, a razão daquilo tudo existir. E é essa camada que faz as pessoas te seguirem. As duas são comunicação. E o Michel, o meu acelerado, que é o caso que eu vou te contar hoje, tinha a primeira camada muito bem resolvida. O que estava faltando na palestra dele era justamente mais da sua própria história. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente as 8 técnicas que a gente aplicou com ele e que em 30 dias fez com que ele levasse uma das melhores palestras da vida dele no evento Expansão Experience em Fortaleza. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Isabela Mori, sou atriz, jornalista, apresentadora de televisão e criadora do método Performance na Comunicação. E hoje eu dou mentorias para especialistas e palestrantes do mundo todo que buscam uma comunicação mais segura, que transmita mais autoridade e que gere com certeza mais vendas ao final de uma apresentação. Se você está procurando desenvolver a sua oratória, não deixa de se inscrever aqui no canal e de acompanhar os próximos vídeos. Agora, se você quer me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram. Hoje, a história do Michel Ávila, um dos meus alunos que me procurou para fazer o programa de aceleração de oratória para palestras. E o Michel, gente, ele é um grande empresário de Fortaleza, o homem das conexões, um grande comunicador que está presente na maioria dos almoços e jantares da região, se conectando com outros grandes empresários. Ele é o fundador do Apex Conexões, um grupo de networking de empresários lá da região do Nordeste. Ou seja, ele lidera um movimento. E o palco, para ele, é o lugar onde ele vai atrair as pessoas certas para dentro desse movimento que ele criou. Quando ele me procurou,
ele tinha algumas datas importantes marcadas para palestrar. E uma delas era justamente essa palestra no Expansão Experience em Fortaleza. Uma sala cheia de empresários com poder de decisão e capital para poder investir. É o tipo de palco que qualquer uma palestra bem feita muda o ano de qualquer negócio. Quando ele me encontrou, as maiores dificuldades que ele tinha eram estas. Primeira, um excesso de ansiedade e de nervosismo na hora de vender no palco. O conteúdo ele dominava, que era networking, mas quando chegava no momento da oferta desse grupo, aí tudo mudava, ele realmente ficava muito ansioso. E o segundo problema, ele não tinha consciência do impacto emocional que uma história tem em uma palestra. Ele até sabe que storytelling é importante, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso um dia, mas ele não sabia como contar histórias de uma forma prática e fazendo com que aquelas pessoas realmente se conectassem. Terceira dificuldade que o Michel tinha, ele não sabia como contar a própria história. E principalmente não sabia como transformar a própria história em um pitch emocional. Quarta dificuldade, ele precisava de um pitch de alto impacto com uma narrativa que conectasse gatilhos mentais o suficiente para gerar aquele efeito de pertencimento em torno de quem faz parte do Apex Conexões. E eu vou te contar aqui a história que mais me impressionou quando eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu conversei com o Michel, eu entendi que se tratava de uma história muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido. E olha que eu já montei mais de 50 pitches emocionantes e emocionais aí na minha carreira como mentora. O Michel, ele desenhou literalmente o futuro dele. Por isso que eu chamo de desenho profético. Ele pegou uma folha de papel e dividiu essa folha em 4 quadrantes. Em cada quadrante, ele montou uma cena da vida dele que ele gostaria de viver. Entre elas, levar o seu grupo de empresários para uma imersão lá no Vale do Silício, poder levar a sua família para Balneário de Camboriú, poder viajar para Gramado. E o terceiro quadrante, o auge da sua história, era realizar o seu sonho e o sonho da sua esposa de ter uma filha menina. A esposa, com uma dificuldade em engravidar, tiveram aí algumas más notícias dos médicos dizendo que as chances eram mínimas, e o Michel, que não tinha dinheiro para fazer uma inseminação artificial. Parecia que tudo estava perdido, até que um dia ele conseguiu engravidar a esposa dele. E mais, nesse desenho profético, a filha ainda estava de mãos dadas com a mãe, que estava lá também no desenho. E enquanto o Michel conta essa história, a gente montou nos slides o desenho e a foto de realmente aquela cena acontecendo. E adivinhem, na foto, a criança no colo da mãe do Michel. Agora, pensem só, a história do Michel, tão importante, tão impactante, estava totalmente fora da palestra. E onde é que eu quero chegar aqui? O Michel estava subindo no palco para falar de networking, de negócios, de conexão, e ele não estava contando por que ele especificamente resolveu construir tudo aquilo. O movimento estava lá, mas o líder do movimento não estava. Ele sempre falou muito da Apex Conexões, mas uma das coisas que eu montei com ele, que eu fiz questão, foi de contar o porquê que o movimento foi criado. A primeira coisa que nós trabalhamos com o Michel foi a sua respiração, porque é a respiração que sustenta a voz do palestrante em cada frase, que permite que ele faça pausas, que permite que ele controle realmente o ritmo da sua fala. E para pessoas ansiosas no palco, a respiração, a gente costuma dizer que é a espinha dorsal realmente da tua comunicação. E com isso nós fizemos um ritual pré-palco, uma sequência de exercícios de PNL que impactaram emocionalmente o Michel alguns minutos antes dele subir. A gente fez um exercício de âncora para ativar uma emoção predominante para que ele pudesse, sempre que possível, usar desse movimento, que era esse aqui, para acessar a motivação, que era o que o movia como líder e como palestrante. E olha, todas essas técnicas funcionam para resolver uma questão, que eu sempre vou repetir aqui. O objetivo nunca foi acabar com o nervosismo do palestrante, porque até eu, que sou atriz e trabalhei na televisão, eu vou te dizer, a gente sente sim um frio na barriga, isso é absolutamente normal. O trabalho aqui é de transmutação, é de transformar essa ansiedade em foco, em presença,
em motivação. Então, justamente por isso que nós criamos alguns exercícios de visualização e de PNL muito poderosos para ativar emocionalmente o Michel nesse momento. A segunda técnica que nós trabalhamos foi limpar o excesso de movimento no palco. Eu assisti algumas palestras anteriores do Michel, inclusive uma primeira experiência que ele teve em apresentar essa mesma palestra que nós construímos juntos. E é muito perceptível o avanço da primeira para a segunda vez que ele subiu ao palco. E veja, a ansiedade que acaba transparecendo no corpo do palestrante é muito visível quando o palestrante não tem consciência corporal. Limpar o excesso de movimento de um comunicador é essencial para que ele consiga comunicar de forma não verbal a segurança dele. Não tem como você querer vender, você querer transmitir confiança, se posicionar como um líder, se o seu corpo ele joga contra você. Então assistir o Michel foi importante para poder orientá-lo quais os momentos ele deveria falar parado, quais os momentos ele poderia descer do palco, por exemplo, quais os momentos que ficar em cima do palco era a melhor opção que ele poderia ter para conseguir transmitir a autoridade. Terceira técnica que nós trabalhamos foi sobre como inserir as objeções e tratá-las durante o conteúdo da palestra. Essa técnica é poderosíssima e ela exige bastante do conhecimento do meu método. Justamente porque quando eu falo de palestra, eu falo que a palestra ela é um funil de aquisição, um funil de elevação de consciência, um funil de quebra de objeções. Uma palestra, no final, ela precisa transformar o público, criar crenças e quebrar crenças que aquelas pessoas têm sobre um determinado tema. Então, o palestrante aqui, ele tem uma responsabilidade gigantesca em poder ensinar, mas também, de certa forma, direcionar o pensamento que as pessoas têm sobre aquele assunto. No caso do Michel, o seu tema é conexões lucrativas e networking. Então, o que é networking? A importância do networking para fechar bons negócios, a importância de saber fazer networking para o empresário e para o empresário no Nordeste. Então, criar totalmente essa narrativa e ainda quebrar objeções, como, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa tímida, ou então eu sou uma pessoa com poucas conexões aqui na região, ou é a primeira vez que eu estou aqui nesse evento, ou eu ainda não tenho um faturamento milionário, ou eu não tenho tempo de comparecer nos encontros presenciais. São objeções que o Michel trabalhou dentro da sua palestra. E como ele trabalhou essas objeções? Justamente com a quarta técnica. Eu ensinei o Michel a contar histórias de verdade. Como eu já disse, o Michel sabia que storytelling funcionava. Na verdade, todo mundo sabe disso. O que ele não sabia era o porquê. Por que contar histórias? E isso muda tudo. Porque quem entende o mecanismo do storytelling para de contar historinhas só para enfeitar uma palestra e passa a contar a história certa com intencionalidade. E isso acontece porque a narrativa ela libera primeiro dopamina, ocitocina, os hormônios que criam conexão emocional em quem está ouvindo e também quem está contando. Ou seja, quando você troca um dado por uma história, você não está só sendo menos técnico, você está sendo também mais estratégico. A partir do momento em que o Michel entendeu isso, ele parou de tratar as histórias como uma parte bonitinha da palestra e passou a tratar como uma ferramenta de conversão. Por exemplo, nós inserimos histórias dos participantes da PEX. É óbvio, isso funciona até como prova social. O exemplo foi, inclusive, um exercício que ele fez, onde os participantes tiveram que fazer um pitch estilo Vale do Silício. Aquele pitch de 60 segundinhos, sabe? E aí ele mostrou a foto de um empresário que teve um ROI altíssimo com esse exercício, por conta de uma estratégia que ele aplicou, que eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo, mas que realmente quebrou muito o padrão. E pense, essa história funciona justamente para reforçar a oportunidade que o empresário vai ter dentro daquele grupo. A oportunidade de fechar negócios, a oportunidade de fazer parcerias, a oportunidade de ter mais visibilidade lá na região. E a quinta técnica que nós trabalhamos foi a extração da jornada do herói do Michel. E aí que a gente chegou na parte mais desafiadora de todas. Era a história do Michel que estava ficando de fora da palestra. E olha, essa é uma dificuldade tão comum entre os especialistas, porque todo mundo trava aqui por
vários motivos. Primeiro, porque quando a gente fala da própria história, existem 1000 ângulos possíveis para se contar aquela mesma narrativa. E muitos aqui ficam em dúvida, como que eu conto a minha história, o que eu conto, o que eu não conto, o que é relevante, por onde eu começo. E no final ninguém consegue fazer isso sozinho, porque você está dentro da história. Você sabe demais da sua própria vida para conseguir enxergar o que interessa para quem tá te ouvindo. E tem gente que acha também que a própria história é banal, não tem nada de interessante, justamente porque é a própria história. E olha, esse é o motivo número 1 pelo qual histórias extraordinárias ficam de fora das palestras. Então a gente sentou, eu entrevistei o Michel e dessa entrevista a gente extraiu a jornada dele, com o começo, meio e fim, com um ponto de virada no lugar certo e com o baixo e alto emocional a partir do desenho profético. E veja, não é sobre você se expor contando a sua própria história. É sobre se expor no lugar onde o outro vai se enxergar. Porque foi justamente quando o Michel abriu a vulnerabilidade dele como empresário, falando do momento mais crítico da vida dele, onde ele não conseguia engravidar a esposa, onde os negócios iam mal, onde existia um término de sociedade e onde ele, como homem e provedor, se sentiu muito mal por não poder pagar uma inseminação artificial. Foi aí onde ele se conectou com aqueles empresários. E foi justamente com as conexões que ele fez, com as imersões internacionais, com os grupos que ele já tinha, que ele conseguiu mudar essa situação e, como vocês sabem, poder realizar aí os 4 sonhos que ele desenhou naquele papel. Outra técnica que nós trabalhamos foi a ponte da história e a conexão com o pitch. Nós chegamos aqui na técnica que eu prometi contar lá no começo e olha, foi essa justamente que virou o jogo do Michel. Existe um erro que eu vejo em praticamente todos os eventos presenciais que eu vou, onde o palestrante emociona a plateia inteira, depois ele faz uma pausa, muda o tom e começa a vender. Mas, sabe, de uma forma muito brusca. Como que eu posso explicar? Isso gera uma sensação na plateia de como se ela estivesse sendo manipulada. Ah, mas ele só está contando aquela historinha triste porque ele quer me vender alguma coisa. E digamos que essa transição ela fica tão seca que você perde a confiança e a credibilidade das pessoas. Então, aí que tá o método e a técnica, é de você fazer a transição, essa conexão sutil e conectar a história do expert com o porquê do movimento e com a oferta final. Então agora presta atenção, porque o que eu vou trazer para vocês é ouro. Existem 2 estilos de pitch em um evento presencial. O pitch racional e o pitch emocional. O pitch racional é o que apresenta a estrutura da oferta, o que é, como funciona, o que a pessoa recebe, as condições de pagamento, prazo, próximo passo, o que ela vai conseguir de retorno sobre aquele investimento, muitas vezes fazer contas, escrever números, tudo que vai impactar racionalmente o seu público para que ele tome a decisão de compra. Agora, um pitch emocional é o que conecta a transformação da sua história com a transformação possível na vida daquelas pessoas. É basicamente você responder quem eu me torno e também é você seguir aquele grande aprendizado que nós temos com Simon Sinek, que nos diz para sempre começar pelo porquê. Então, quando você aprende a contar o seu porquê, você começa a conectar através de uma causa e aí você cria um movimento e as pessoas compram você, compram a sua narrativa e consequentemente o seu produto e a sua comunidade também. E olha, aqui a ordem importa, tá? Porque normalmente o emocional, ele vem depois do racional. Primeiro a pessoa entende, depois ela sente. E é sentindo que ela toma uma decisão. No caso do Michel, digamos que a palestra toda foi racional. Ele falou sobre o método, ele trouxe exercícios práticos, ele falou sobre o conceito do networking e, no final, ele traz um auge emocional com justamente o porquê que ele criou o movimento e a jornada do herói dele. Mas presta atenção, esse pitch emocional, ele só funciona quando o terreno está preparado. E nada prepara melhor esse terreno do que justamente a história desse especialista contada da forma certa. Foi exatamente isso que a gente construiu para o Michel. Conectamos a jornada dele, que desaguava na criação do grupo Apex Conexões. Sem corte, sem mudança de tom, sem mudança brusca e sem o bom. Agora deixa eu falar aqui do meu grupo, sabe? Aquele gancho meio que não cola. Porque você já parou para pensar que o expert que sabe contar a própria história,
é aquele que vende mais? É aquela famosa frase, gente. Pessoas compram de pessoas. Elas querem ser como você. Elas se inspiram em você. O seu método é óbvio que ele importa. O seu produto também importa. Mas na hora de escolher entre você e um outro especialista que faz a mesma coisa, que tem o mesmo grupo de networking, o que decide é quem você é. É a sua história, as suas conquistas, os seus altos e baixos, a sua coragem. Quando você vende um movimento, um grupo, uma comunidade, uma causa, o que for, isso passa a ser tudo. Porque ninguém entra num movimento pela descrição do serviço. Nós vamos nos encontrar toda semana, às 6 da tarde, no restaurante tal, não sei o que, não sei o que lá. Aquilo também influencia, mas é olhar para aquele líder daquele movimento e se identificar com ele, se identificar com as pessoas que estão dentro daquele ecossistema. É isso que faz uma pessoa querer entrar. E aí, tá fazendo sentido para você esse vídeo? Porque eu sei que tem gente assistindo isso agora, tem uma palestra marcada em um evento importante e ainda tem passado dias pensando em como deve levar essa palestra para conseguir aproveitar o público qualificado de alguma forma. Ou se você é patrocinador do evento e precisa levar uma palestra que realmente gere impacto e que chame a atenção daquele público para gerar retorno sobre esse investimento, o famoso ROI. E eu preciso te dizer uma verdade. Para resolver esse problema, não é estudar mais sobre o seu conteúdo, porque você já é um especialista. Você fala sobre isso todos os dias. Você já domina o seu conteúdo. O problema é justamente como transmitir todo esse conhecimento. E foi por isso que eu criei o diagnóstico estratégico da sua comunicação. O diagnóstico é uma sessão individual de 60 minutos comigo ou com alguma das minhas especialistas, onde nós vamos ouvir você, ver a estrutura da tua palestra e trazer realmente um feedback para como você pode melhorar esse roteiro, trazendo as histórias certas, contando-as da forma certa e, obviamente, revendo o objetivo final daquela apresentação. Eu vou te dizer justamente onde que você está deixando o dinheiro na mesa. Olha, não é uma reunião de vendas, de apresentação de produto, nada disso. Você vai sair dessa reunião com um diagnóstico pronto, que vai te apontar justamente para onde você precisa ir, o que você precisa acrescentar na sua comunicação e na sua palestra para torná-la um grande funil de aquisição de novos clientes. E agora eu preciso ser muito honesta com você. Para você participar desse diagnóstico, eu preciso que você seja um especialista com experiência comprovada na sua área para que realmente faça sentido o método na sua vida. E segundo, que nós temos pouquíssimos horários para atender todos que aplicarem. Por isso, a aplicação ela não garante que você vai receber o diagnóstico. Por isso, já clica aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo o mais rápido que você puder, preencha todas as perguntas e fique atento ao seu WhatsApp ou seu e-mail, porque se você for selecionado ou selecionada, a minha equipe vai entrar em contato para a gente agendar. Técnica 7, que eu trabalhei com o Michel, foi justamente o mapa emocional da palestra dele. Uma palestra que emociona, ela não pode ser dramática o tempo inteiro. Ela precisa saber a hora certa de emocionar o público. E esse é o oposto do que a maioria pensa, porque se tudo é intenso, nada é intenso. O público acaba saturando, o corpo cansa e no minuto 30 daquela intensidade, tudo já foi por água abaixo. Então a gente desenhou justamente um mapa emocional da palestra do Michel antes que a gente finalizasse o roteiro. Onde que ele deveria subir o tom dele, o tom de voz, onde que ele deveria descer o tom de voz, onde que teria um pouquinho de humor, onde que ele faria uma pausa, um silêncio, onde que vem o ponto mais baixo da história dele, onde que vem o pico e a virada de emoção e de intenção que deveria acontecer quando ele começasse a fazer o pitch dele. E uma das partes mais importantes também na hora de contar a história dele foi o uso do silêncio, que é uma ferramenta poderosíssima. Eu disse ao Michel que se ele fizesse um pequeno silêncio, depois que ele revelasse que a filha dele conseguiu nascer, ele incentivaria o público a aplaudi-lo. E foi justamente esse o recurso que nós utilizamos, porque a pausa depois de uma frase forte, ela redimensiona o tamanho daquela mensagem. Eu já abri, por exemplo, uma palestra em silêncio, para você ter uma ideia, justamente para quebrar o padrão e gerar esse impacto. Então, da próxima vez que você for montar a sua palestra, em vez de você perguntar, poxa, o que eu tenho que falar em cada parte? A sua pergunta deve ser, o que eu quero que as pessoas sintam em cada parte da minha palestra? Pensa na emoção primeiro e no texto depois.
você vai ver a diferença. E por fim, a 8ª técnica que a gente trabalhou foi a linguagem e os gatilhos de pertencimento para que ele pudesse ancorar o Apex Conexões. Porque aqui nesse caso em específico, o Michel não estava vendendo um curso ou um produto físico, ele estava convidando as pessoas para fazerem parte de um grupo específico, de um grupo com pessoas escolhidas, um grupo exclusivo. Ninguém vai entrar num grupo que não sabe quem está lá, por exemplo, e quem o lidera. Então a gente construiu na fala inteira do Michel em cima dos gatilhos mentais e principalmente do gatilho de pertencimento. Primeiro exemplo, no lugar de dizer vocês, 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 vamos falar sobre nós. Vamos falar sobre nós, empresários do Nordeste. A gente sabe como é abrir empresa aqui no Nordeste, os desafios que nós temos, porque aí a gente insere o Michel dentro da narrativa, dentro do contexto. Não causa aquele distanciamento. E é de dentro que você convida alguém para entrar. Segundo, exemplos do universo daquelas pessoas. Ou seja, referências que são distantes demais, elas costumam não conectar com o ouvinte. Se você usa um exemplo que a plateia não reconhece, ela acaba desconectando da conversa. Então, por exemplo, se dentro do Apex nós temos empresários que têm o objetivo de internacionalizar, de poder vender para fora do país, ou poder vender, fazer negócios para o Brasil inteiro, veja que esse tipo de problema e de ambição vai conectar com outros empresários que também estão procurando isso. Então conte a história dessas pessoas, para justamente você atrair semelhantes. E o terceiro e mais importante, o porquê do Apex Conexões existir. Não apenas o que o Apex faz, mas por que o Michel decidiu criar esse movimento. Grupo de networking de empresários, gente, vai descrever um serviço. E serviço tem concorrente, tem comparação, tem preço, tem o vou pensar. Inclusive, eu descobri que tem outros grupos também de networking na região. É por isso que eu fui bem clara para o Michel quando eu disse que ele precisa falar mais sobre ele. Ele precisa contar mais da história dele. Porque a sua história é a única coisa que só você tem e que ninguém é capaz de copiar. Pertencimento não é sobre você falar bonito. Pertencimento é sobre a plateia pensar: eu quero seguir esse cara, quero fazer parte do grupo que esse cara criou, porque esse cara é comum de nós. E outra, ele trilhou um caminho que eu ainda vou trilhar, por isso eu quero estar onde ele está. Bom, chegou no dia, no Expansão Experience, em Fortaleza, e eu inclusive estava lá, olha só a minha foto que eu fiz com o Michel. Ele subiu no palco, nós ensaiamos, nós treinamos, aquecemos a voz, fizemos o exercício de PNL e eu fiquei o tempo inteiro assistindo o Michel. Mas agora presta muita atenção no que aconteceu, porque é aqui que está a maior lição desse vídeo inteiro. O Michel, ele não tentou fechar ninguém em cima do palco. Ele usou a palestra para fazer uma coisa. Ele conduziu as pessoas certas para o próximo passo. E qual era esse próximo passo? Um almoço que ele fez 3 dias depois do evento. Um almoço produzido por ele. Lembrando que o evento, ele tinha sido convidado, ele foi um dos palestrantes do evento. O evento não era dele. Por isso que ele optou levar muitas daquelas pessoas para um almoço fechado e exclusivo para empresários que tinham assistido aquela palestra. E foi lá, em um ambiente onde era dele, um ambiente controlado, que ele ofertou o Apex Conexões. E aqui eu vou colocar na tela uma mensagem que eu recebi do Will, que faz parte do time comercial do Michel, assim que ele fez o pitch no almoço. E as conversões começaram a acontecer. Foram mais ou menos 30 empresários presentes nesse almoço e uma conversão aí de mais de 10%. O que eu quero que você entenda por que isso é tão inteligente. Porque a palestra, muitas vezes, não é o lugar da venda em si, não é o fundo do funil em si, mas é o momento do convite, é o momento onde você vai gerar o próximo passo. E em cima do palco, você está exposto a uma sala inteira, ou seja, um público misto. Tem gente que é o seu perfil de cliente, tem gente que não é, tem gente que estava ali só para ver um outro palestrante, tem gente que nunca ouviu falar de você. Então, assim, tentar vender para todo mundo ali é diluir a sua oferta para o menor denominador comum. E principalmente quando o evento não é seu e você não tem a permissão de fazer um pitch direto em cima do palco. Entendem que o almoço ele foi o filtro, ele foi o ambiente propício para a venda acontecer. Uma sala menor, o
o fundo do funil, olho no olho, sem muita pressão, sem muito cronômetro, e todo mundo ali, pelo menos a maioria, já tinha ouvido falar, já tinha escutado Michel e aprendido sobre a história dele. Ou seja, quando ele fez a oferta, o trabalho emocional já tinha sido feito. E o que aconteceu no almoço, gente, foi só a conclusão de uma conversa que já tinha começado lá no palco. Veja que, no final, não foi exatamente o método, o conteúdo do Michel que mudou. O que mudou foi que ele parou de apresentar somente o que ele sabe, conteúdo técnico, e passou a conduzir as pessoas até uma decisão, utilizando principalmente da sua própria história. Foi nesse processo com o Michel que eu trabalhei principalmente 4 pilares do método MPC, que é a comunicação confiante, a autoridade percebida, a percepção de valor e a performance. Gente, foram 30 dias que mudaram completamente a palestra e o Michel. Foram 30 dias que fizeram com que o Michel construísse uma das melhores palestras da vida dele. E agora eu quero saber de você, se você saberia contar a sua própria história no palco, com uma estrutura intencional e que realmente impactasse as pessoas. Que não ficasse com aquela cara de historinha triste, sabe? Ou saberia fazer um pitch emocional bem estruturado, conectando com a sua oferta no teu evento? As pessoas te assistiriam, saberiam o seu porquê? O porquê que você criou o que você criou. Reforçando para você que deixou aqui para o final do vídeo, não deixa de fazer a sua aplicação no diagnóstico estratégico da tua comunicação. Se você tiver uma palestra próxima, se você for fazer o seu evento presencial, se você for fazer um pitch de vendas, conta com a gente. Eu vou te ajudar a ter pelo menos o dobro de conversão em relação à sua última palestra. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e até o próximo vídeo.